Meus caros amigos e amigas, estamos começando o nosso programa Pergunte e Responderemos. Certamente vocês estão notando aí que nós estamos num cenário diferente por causa da nossa pandemia. Para que a gente tenha mais segurança na saúde, então estamos gravando com menos gente, por isso o cenário é diferente. Mas o programa vai ser o mesmo, o conteúdo vai ser o mesmo, vamos responder as perguntas como nós estamos respondendo. Vocês podem continuar mandando as suas perguntas para nós, ok? Vamos começar rezando, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo à Virgem Santíssima que interceda por nós nesse momento, ok? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, temos aqui já as nossas perguntas aqui no iPad, vamos respondê-las, né? Primeiro as perguntas que chegaram pelo Instagram, pelo e-mail, e depois vamos, né, no segundo bloco, as perguntas do e-mail, aliás. Bom, eu quero só lembrar que nós temos aí o e-mail do programa, pergunte e responderemos, @cançãonova.com. Temos o Instagram, @pergunte e responderemos, e tem o telefone da Canção Nova que você já conhece, que também é o WhatsApp, o 12 31 86 26 00. Ok? Muito bem. Eu gosto sempre de dizer que respondo as perguntas conforme a igreja nos ensina. Agora, tem pergunta que não tem uma resposta clara na documentação da igreja, então eu dou uma opinião. Outra coisa, não é? Às vezes a pergunta exige uma explicação mais profunda, mais demorada, então eu procuro mostrar algum livro, ok? Que possa você depois continuar aí o aprofundamento nessa dúvida, nessa questão que você está perguntando. Vamos lá, temos aqui a pergunta do Luiz Fernando. O Luiz Fernando pergunta o seguinte: para ser considerado pecado, todo o ato necessita ser cometido conscientemente? Pode-se cometer um pecado através de um sonho? Não, não pode, Luiz. Pecado através de sonho não é pecado, porque a pessoa está dormindo. O inconsciente dela é que está agindo sobre o consciente. Então, não é pecado, né? O que pode acontecer é a pessoa, durante o dia, alimentar uma série de coisas erradas que possam depois fluir no sonho. Por exemplo, vou dar aqui apenas um exemplo, né? Pessoa que assiste muita pornografia, de repente pode à noite, né, ter sonhos eróticos, etc. Tal. É difícil dizer se houve culpa ou não. Talvez a culpa seja pelo que ela assistiu de dia e não pelo sonho em si. Então, realmente precisa, para que haja pecado, sobretudo pecado grave, a igreja fala que tem que ter 3 coisas: saber que é pecado, querer fazer e fazer. Saber, querer e fazer. Tá certo? Se a pessoa sabe que é pecado, quer fazer, mas não faz, cometeu um pecado. Só que não chega a ser pecado grave, é pecado leve. Mas se as 3 condições ele sabia, conscientemente sabia que é pecado, mas eu vou fazer e faz, então aí cometeu um pecado. Tatiana pergunta o seguinte: posso rezar o terço enquanto trabalho? Esta forma de oração necessita de um certo rito ou apenas sua prática direta já é válida? Bom, Tatiana, a melhor maneira de rezar é a gente só rezar. Ou está sentado, ou está de pé, ou está de joelho, rezando, né? Ou, às vezes, caminhando. Eu, por exemplo, quando eu estou caminhando, eu gosto de rezar o texto caminhando. Às vezes, até dirigindo, né? Estou numa viagem dirigindo, eu vou rezando o texto. É válido? É válido. Entende? Agora, trabalhando, claro que você não consegue rezar fazendo um trabalho mental, um trabalho intelectual. Talvez um trabalho braçal, você está varrendo a casa, está, não sei, lavando uma roupa, talvez seja válido. Mas o ideal
é você estar concentrado na oração. Isso é o mais importante. Não deixar que a oração fique apenas uma coisa assim, repetitiva, mecânica. Tá certo? Agora, a pessoa não tendo tempo para rezar, é melhor rezar trabalhando do que não rezar. Certo? Pergunta do João Ribeiro. Durante a paixão de Cristo, lemos que os romanos despem a Jesus e lhe fazem usar um manto. Jesus foi crucificado nu? As representações atuais do crucificado sofreram influências puritanas ao ter coberto o corpo de Jesus? Ô João, os evangelhos praticamente são os únicos documentos que narram a paixão, a morte de Cristo. Eles não falam se o Cristo foi crucificado nu. Mas a história, os historiadores dizem que os romanos crucificavam as pessoas nuas, né? Exatamente para que, além do sofrimento físico, houvesse também uma humilhação. Pode ser que Jesus tenha sido crucificado nu, pode ser. Os evangelhos não falam. Algumas citações que nós encontramos, por exemplo, em Flávio Joséfo, que foi historiador judeu do primeiro século, que narrou algumas coisas, não fala também como é que foi. Então, a gente não tem certeza absoluta, ok? Os crucifixos, desde que eles começaram a aparecer na Idade Média, eles sempre colocaram o Cristo, não é, com as partes mais íntimas cobertas. Isso chegou até nós, assim. Eu gostaria de aproveitar, né, e mostrar um livro, né, que é o livro que eu mais gosto sobre a paixão de Cristo. Esse livro aqui, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, foi escrito por um médico francês, Pierre Barbet, que durante 25 anos ele estudou a Paixão de Cristo. Inclusive, ele estudou também usando o Santo Sudário, e ele coloca aqui uma série, inclusive, de fotografias que ele mesmo fez, mostrando como é que era o sofrimento de Cristo e tal. É um livro que, quem quiser ter uma visão da paixão de Cristo, sim, analisada por um cientista, esse livro aqui, ele mostra isso para nós. Muito bem. Pergunta do Adriano. Adriano pergunta o seguinte: tenho transtorno bipolar e sou consciente do meu problema. Li no Código de Direito Canônico da Igreja, no cânon 1095, número 3, que quem tem problemas de ordem psíquica está impedido de casar. Isso se aplica a mim? Se sim, estarei errado em namorar, já que não alcançarei sua finalidade, que é o matrimônio? Adriano, essa questão é uma questão complexa. Veja, o Código diz o seguinte: quem é que pode se casar? É quem pode dar aquele sim no casamento consciente, né? O padre faz 3 perguntas no altar. 3 perguntas importantes. Se uma dessas 3 perguntas não for respondidas conscientemente, o casamento pode ser nulo. Então o padre pergunta: vocês querem se casar? É de livre, espontânea vontade? Sim. Ninguém aqui está ameaçado, com medo, chantageado. Não. Quero casar sim. Por quê? Porque eu amo essa pessoa. Eu quero construir uma vida junto com ela. Então, mesmo que a pessoa tenha um transtorno, não sei, qualquer psíquico, tem aí isso que você colocou aqui na questão da bipolaridade, mas se a pessoa tem consciência na hora do casamento, quais as responsabilidades que ela vai assumir como esposo, como pai, o casamento é válido, ok? Quando é que a igreja fala que a pessoa que tem transtorno psíquico não pode se casar? A pessoa que não sabe o que está fazendo. Se a pessoa não sabe o que ela está fazendo, né, um doente mental que não tem o uso da razão, aí o uso da razão, aí não pode. Mas não vejo que seja um caso como esse que você cita aqui, entendeu? Depois o padre faz a segunda pergunta: vocês prometem fidelidade um ao outro para sempre? Se a pessoa tem condição de assumir essa responsabilidade, porque a questão da bipolaridade não é sobre isso.
A bipolaridade, do pouco que eu entendo, a pessoa às vezes ela tem um momento de alegria, daqui a pouco tem um momento de tristeza. Mas o juramento que ela fez pode estar de pé. Aí na terceira pergunta, vocês prometem acolher, receber os filhos que Deus lhes enviar, educando na fé do Cristo da igreja? Sim. Então, na verdade, Adriana, eu acho que você pode namorar, entendeu? Se você tem alguma dúvida, se um dia você vai poder, converse com o seu pároco. Ó, conta para eles isso que você está contando aqui para nós. Certamente o pároco vai te dar uma orientação, certo? Ou, de repente, aí alguma outra pessoa bem instruída. Pergunta de Ellen Roche. Meu primo de 15 anos cometeu suicídio, inesperadamente, nos deixando sem quaisquer explicações de sua triste decisão. Por ser de família protestante e educado na fé, qual o entendimento da Igreja Católica sobre a situação de sua alma? Devo continuar a rezar pelo seu descanso eterno? Bom, o que o nosso catecismo, né, que é o nosso guia para a nossa fé, nossa doutrina, o que o catecismo fala com relação ao suicídio? O catecismo é bem claro, ele fala o seguinte, no parágrafo 2283, 2283, ele fala que, claro, o suicídio é um pecado grave, né? Porque a pessoa atentou contra a própria vida, tá? Parágrafo 2283. Agora, o catecismo também diz o seguinte, né? Que, dependendo do tipo de problema que levou a pessoa ao suicídio, uma depressão profunda, um momento de desespero, medos, isso diminui muito a culpa da pessoa. Então, pode até não ser um pecado grave, dependendo do que aconteceu. Agora, o catecismo manda rezar, né, pela pessoa. Né? A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Está aqui, ó, parágrafo 2283 no catecismo. Então, a gente não tem que se desesperar, né, por causa aí da morte de alguém por suicídio, não. Evidentemente, o catecismo fala o seguinte, seria um caso gravíssimo se a pessoa comete o suicídio para servir de exemplo. Isso já aconteceu. Filósofos ateus, materialistas, que não acreditam em nada, acham que a vida não tem sentido, então é melhor eu acabar com a vida, e às vezes faz até um suicídio, até para servir de exemplo para os outros. Aí, cuidado. Também é gravíssimo a pessoa que hoje é muito comum, por exemplo, o suicídio assistido. O que é o suicídio? A pessoa pede para morrer. Então, a país hoje já tem uns 7 países que isso é legal. A pessoa vai para não sei se é um tipo de clínica e tal, e ela é morta, né, com medicação, mas aí realmente é uma coisa muito séria, né? Bom, mas se é um caso de um transtorno psíquico que leva a pessoa ao desespero, à angústia, a culpa fica diminuída, a gente deve rezar pela pessoa. Milena, por que a igreja exige o registro civil no casamento para celebrar o sacramento do matrimônio? A união civil tem importância? Tem, Helena. Por que a igreja exige o casamento no civil? Para a segurança da família. Primeiro, a segurança do casal, não é? Se eles são casados, então, não sei se há uma separação, tem que haver aí a ajuda mútua, recíproca, né? Aí não sei quem tem rendimento vai ter que ajudar o outro, aquela pensão que é dada. Se tem filhos, então aí tem que cuidar dos filhos. Então, o importante é isso. Há casos em que a igreja pode dispensar o casamento civil. Mas isso aí é uma atribuição que só o bispo pode fazer, né? Há casos, por exemplo, a pessoa, ela, por exemplo, vamos supor, uma pessoa viúva, que ficou viúva, recebe uma pensão do marido, que morreu, e ela quer casar de novo. Se ela casar de novo no civil, ela perde a pensão do marido. Então, às vezes, dependendo da situação financeira,
Às vezes o bispo pode dispensar, às vezes não. Mas aí é uma atribuição do bispo, também por outros motivos. Ok? É o que diz o Código de Direito Canônico. Bom, uma pessoa que pede para não ser identificada e a gente sempre respeita. Sempre vejo no programa dúvidas sobre o posicionamento da igreja a respeito de diversos temas. Como eu, um católico comum, posso ter acesso a essa fonte de posicionamentos para pesquisar e conhecer mais a respeito? Bom, veja bem, como é que a gente fica sabendo o posicionamento da igreja? De muitas maneiras. Primeiro, a igreja segue os evangelhos. Se você conhece bem os evangelhos, ali você já tem um posicionamento da igreja. Você já conhece ali a moral católica. Não é? Segundo, os documentos da igreja, especialmente as encíclicas dos papas, as constituições apostólicas. Né? Então, ali você tem o que os papas pensam sobre determinados assuntos. Depois, nós temos, eu penso que o mais claro para nós seria o Catecismo da Igreja Católica, porque o Catecismo ele é muito atual, ele foi feito aí há mais ou menos 26 anos, 1900, até mais, né? 1992, há uns 29 anos. Mas ele é muito atual, sobretudo a terceira parte do Catecismo, que é sobre a moral católica, ele posiciona a gente muito bem sobre determinados assuntos. Como é que a igreja pensa determinadas coisas, né? Com relação, por exemplo, problemas, não sei, com relação à vida, com relação à guerra, com relação às outras coisas. Tá certo? Pergunta do Matias Ramos. Uma pessoa que tem TOC. TOC é transtorno obsessivo compulsivo. Né? É aquela pessoa que tem uma obsessão por alguma coisa e é compulsivo, né? Deve comungar nas celebrações ou deve esperar até que sua situação psicológica melhore? De que forma a comunidade cristã deve auxiliar nesse caso? Bom, são duas situações aqui. O TOC, eu vejo o seguinte: o que é preciso para a pessoa comungar? Bom, primeiro, diz o Catecismo, diz o Código de Direito Canônico, ela não está excomungada da igreja e não ter sofrido nenhuma sanção disciplinar. Se ela está numa situação normal com a igreja, é batizada, já fez primeira comunhão, acredita na Eucaristia, não está em pecado grave, ela pode comungar. Não tem problema se ela tem questão de bipolaridade, se ela tem questão de toque, se ela sabe o que ela está fazendo. Eu vou comungar o corpo de Cristo. Inclusive, eu penso que até deve, porque é a hora que você vai encontrar com Cristo, vai pedir para o Cristo, inclusive, te curar. Né? Não tem momento melhor para você pedir a Deus a cura desse toque, né? E de outra enfermidade. Então, eu acho que mais do que qualquer pessoa, exatamente quem tem essas dificuldades, se não tem pecado grave, sabe o que está fazendo, deve e precisa comungar mais do que os outros. Né? Agora, qualquer dúvida, sempre eu coloco essa questão, qualquer dúvida, procura lá o sacerdote, entende? Para você tirar qualquer uma outra dúvida, porque aqui no programa, às vezes, a gente não sabe bem os detalhes, o que pode estar por trás, que a pessoa não falou. Então, procure uma direção espiritual, né? Não é difícil, tá certo? Bem, outra pessoa que pede para não ser identificada. Por que o exorcismo, como rito, ainda é visto como um assunto distante e intocável na igreja, já que Jesus sempre o fez e direcionou seus seguidores a fazê-lo? Bom, aqui tem duas situações que a gente tem que examinar. Primeiro, no tempo de Jesus, havia muito mais casos de possessão do que hoje, graças a Deus. Por quê? Porque hoje, né, as pessoas são batizadas, as pessoas, né, frequentam mais a igreja, então a ação de Deus é mais forte. Estamos no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Cristo veio para o quê? Vencer o demônio. São João fala lá na primeira carta dele, né, capítulo 3, versículo 8, né?
o Filho de Deus se manifestou para destruir a obra do demônio. Então o demônio agia pesado antes de Cristo, desafiava o Cristo, chegou a tentar o Cristo. Então o tanto de exorcismo era muito mais necessário do que hoje. Esse é um ponto. Agora, hoje continua o exorcismo acontecendo, tanto é que o Vaticano tem um rito do exorcismo. Agora, os casos de exorcismo, a igreja fala que são raros. Realmente, o demônio possuir uma pessoa 100% radicalmente, olha, eu mesmo nunca vi. Eu já vi pessoas assim atormentadas pelo demônio, uma certa, não sei, opressão diabólica, né? Mas assim, pessoas possessas, que perdeu, inclusive, o uso das suas faculdades mentais, e o demônio é que fala pela pessoa o tempo todo. Aí é uma coisa muito séria, que aí o exorcista tem que ser um padre autorizado pelo bispo, um padre preparado tanto no campo, vamos dizer assim, intelectual, no campo da psiquiatria, vamos dizer, e também no campo da fé, né? Então, pode haver, graças a Deus, hoje é bem menos, graças a Deus, né, do que era no tempo de Jesus, mas continua valendo. Outra pessoa que não quer ser identificada, ela coloca o seguinte: como funciona a infalibilidade papal? Como católicos, devemos ao vigário de Cristo uma obediência irrestrita? Bom, o que o nosso catecismo fala da infalibilidade papal? Primeiro diz o seguinte, que o Papa ele é infalível e é dogma de fé que foi proclamado no Concílio Vaticano I, em 1870. O Papa ele é infalível quando ele proclama um dogma. Então, quando o Papa proclama um dogma, ele emite uma bula pontifícia, ele fala, nós declaramos, definimos e decretamos. São 3 palavras que o Papa usa para dizer, isso é um dogma, não muda na igreja e todo católico é obrigado a crer. Então, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, proclamado pelo Papa Pio IX, o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu pelo Papa Pio XII, o dogma da existência do céu e das almas que estão no céu, que foi proclamado pelo Papa Bento XII, lá em 1400 e pouco. Então, na história da igreja, mais ou menos umas 12, 13 vezes, um Papa proclamou um dogma. Por exemplo, João Paulo II proclamou um dogma. O Papa Francisco, até hoje, não proclamou nenhum dogma. O Papa João Paulo II proclamou um dogma. Qual foi? O dogma de que o sacerdócio na Igreja Católica só pode ser exercido pelo homem. No documento dele, Ordinatio Sacerdotalis, o Papa colocou isso. Perguntaram à Congregação da Fé do Vaticano se o Papa estava falando ex cátedra, ou seja, proclamando um dogma. O Papa disse que sim. É algo que não muda mais na história da igreja. Bem, agora, as outras coisas que o Papa fala, uma entrevista que o Papa dá, ele pode errar em alguma coisa? Pode. Entende? Ele não está falando ali como o chefe da igreja proclamando um dogma. Até mesmo quando o Papa escreve uma encíclica, ou escreve um documento, pode haver alguma coisinha ali que não seja. Agora, nós não podemos esquecer o seguinte, né? Ele é o vigário de Cristo na terra. Ele tem assistência do Espírito Santo. Então, o Papa, ele, pelo menos na história da igreja, nós não conhecemos um caso em que um Papa cancelou, por exemplo, o ensinamento doutrinário de um Papa anterior. Nunca vimos isso. E o catecismo fala também que essa infalibilidade ela se manifesta nos concílios ecumênicos, que a igreja realizou 21, né? Quando o Papa e os bispos definem as coisas, né? Mesmo que não sejam dogmas, ali existe uma verdade. E aí a gente tem que, por exemplo, citar, né? Muita gente questiona algumas coisas do Concílio Vaticano II, mas os documentos do Concílio Vaticano II não podem ser contestados, porque eles foram todos aprovados pelo Papa Paulo VI. Bom, temos aqui a pergunta da Cássia Prado. É verdade que Lúcifer
foi o primeiro ser criado e que sua posição entre os anjos era acima de Miguel? Como conhecer mais a respeito das criaturas celestes? Ô Cássia, a gente não sabe isso. A gente não sabe como é que Deus criou os anjos. Foram todos criados de uma só vez, porque o anjo é espírito. Ele não tem carne como nós, que tem, né, uma evolução. Não, o anjo ele é criado já na sua maturidade. Se Lúcifer foi criado antes de Miguel ou não, a gente não sabe, ok? Agora, para conhecer profundamente os anjos, eu queria indicar para você um livro. Eu escrevi um livro sobre os anjos, inclusive uma coisa que eu mais gosto nesse livro são 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos que o Papa fez uma vez numa catequese. Eu coloquei aqui 7 catequeses sobre os anjos, escrita pelo Papa São João Paulo II. Inclusive, tem uma catequese sobre os anjos maus, o demônio. Aqui nesse livro eu coletei o quê? O que a igreja nos ensina, o que está no catecismo, o que está no ensinamento dos santos doutores da igreja, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? O que falam sobre os anjos, né? Isso aí é o que eu posso te orientar para você conhecer um pouco melhor aí a questão dos anjos. Bom, por enquanto é isso. Chegamos aqui ao final do primeiro bloco do nosso programa. Depois do intervalo, vamos para as perguntas que chegaram por e-mail. Até já. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Queremos agora responder as perguntas que chegaram também por e-mail, ok? Antes disso, eu peço para você, para falar o seguinte: Canção Nova tem rezado profundamente pelo fim dessa pandemia, tem rezado em todas as santas missas por todas as pessoas que, primeiro aqueles que partiram para a eternidade, mais de 300 mil pessoas no nosso Brasil, e também por aquelas pessoas, né, que estão se tratando da Covid-19. É o que a Canção Nova pode fazer. E nós queremos agradecer as pessoas que têm contribuído mensalmente com a Canção Nova, em que pese toda essa dificuldade, mais de um ano já nessa luta da pandemia, a Canção Nova continua, graças a Deus, mantendo as suas atividades, né? E nós agradecemos a você que tem feito essa contribuição, pedimos que continue, né? Porque você sabe que a Canção Nova não tem outra fonte de receita. Inclusive agora não tem os eventos, que os eventos também ajudavam um pouco na campanha Dai-me Almas, né? Não tem eventos, não tem gente na Canção Nova, né? Você sabe disso. Então, mais do que nunca, hoje a Canção Nova depende de você. Você que é católico, você que ama a evangelização, você que quer ver almas convertidas para Deus. É isso aí. Bom, quero aproveitar também para mostrar alguns livros novos de lançamento. Um livro muito interessante, Internet e Evangelho. Esse livro foi escrito por Dom Carlos Lema, que é bispo auxiliar de São Paulo. Escreveu um livro maravilhoso sobre a internet e o Evangelho. Ele aborda aqui uma série de assuntos muito interessantes. Aqui está a foto do Dom Carlos, né, bispo auxiliar de São Paulo. Ele coloca aqui como subtítulo do livro as tecnologias digitais e a vida cristã. E faz aqui uma série de reflexões e meditações muito importantes com relação à internet, né? Como usar a internet corretamente para evangelizar, os cuidados que nós temos que ter, não só com relação à questão de fake news, com relação, não sei, mas pessoas que chegam a ficar transtornadas com a internet, não pensam em outra coisa, fica meio que assim dominada pela, sabe, não faz outra coisa a não ser ter lá o celular na mão, mandando mensagens para os outros, assim, uma série de reflexões. E por que isso é muito importante? Porque nós sabemos, meus irmãos, que a internet veio para ficar. A internet o mundo moderno hoje está na internet. E chegou rápido, nos assusta a todos pela novidade que acontece a cada dia. Então é preciso a gente conhecer pais, educadores, como trabalhar com os filhos,
professores mesmo nas escolas, pesquisadores, o que você pode achar na internet, o que você não deve confiar que está na internet. Entende? Então, Dom Carlos Lema, graças a Deus, escreveu esse livro. Vocês estão vendo aqui uma caravela que tem aí a cruz de Cristo. Né? Essas caravelas aqui eram lá do século XVI, em que a evangelização se espalhou pelo mundo através das navegações dos portugueses e dos espanhóis, principalmente. Assim, o cristianismo chegou à Índia, chegou às Filipinas, chegou ao Brasil, chegou aos Estados Unidos. Essa caravela hoje ela mudou de nome, é a internet. Ela precisa ter essa cruz de Cristo nela aqui para evangelizar o mundo. Tá aí, esse é um livro muito interessante. Um outro livro, esse fui eu quem escrevi, Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica. Você sabe que tem muita mentira, muita lenda mentirosa sobre a Igreja Católica. Sempre houve muita propaganda atacando a Igreja Católica, né? Os racionalistas, os iluministas, mesmo protestantes na época da Reforma Protestante. Então, muita mentira foi colocada sobre, por exemplo, a Inquisição, sobre a questão da escravidão, sobre a mentira de que a igreja diz que o negro não tem alma. Como que o negro não tem alma? Essa igreja canonizou uma porção de negros, como São Benedito, Santa Baquita, tantos negros. Então, esse livro eu abordo aqui uma série de mentiras, de calúnias, né? A questão, por exemplo, de Galileu Galilei, a questão de Savonarola, a questão das cruzadas. Nós precisamos conhecer essas coisas, porque as pessoas atacam a igreja e quem não conhece acha que é verdade, de repente começa a ficar até com raiva da igreja. Bom, um outro livro que nesse ano de pandemia, que eu pude escrever, por estar mais tempo em casa, Roteiros Bíblicos para Pregações e para Catequese. Esse livro, o que é? Tem mais ou menos 50 anos que eu faço palestras, desde os meus 20 anos de idade até hoje. Eu faço palestras, tudo que é canto no Brasil, até fora do Brasil. E cada palestra que eu faço um roteiro, eu faço uma preparação. Então, o que eu fiz aqui nesse livro? Eu peguei o meu caderno, né, de palestras e transformei num livro. Então, roteiros, você quer fazer uma palestra sobre o Espírito Santo, tem aqui. Quer fazer uma palestra sobre Deus, tem aqui um roteiro. Quer fazer uma palestra para casais, tem aqui um roteiro. Quer fazer uma palestra sobre o pecado, sobre a confissão, sobre a Eucaristia. Enfim, tudo que é tipo de palestra que eu fiz na minha vida, né, mesmo através da TV Canção Nova, fiz muitas palestras, né, mesmo nas escolas da fé, né, tá aí. O outro livro que nós escrevemos nesse período, Na Escola de Maria. Eu gosto muito desse livro. O que é esse livro? Esse livro são as virtudes de Nossa Senhora, que nós devemos imitar e nós devemos pedir a ela a graça para nós fazermos essas virtudes, né? A virtude da humildade, a virtude do desprendimento, a virtude da pureza de Maria, da temperança de Maria, né? A virtude da bondade, da diligência, do serviço, da vida abandonada nas mãos de Deus, né? Então, a vida de Nossa Senhora é uma escola, que a gente deve entrar nela e aprender. Bom, é isso aí, vamos continuar com a nossa conversa aqui. Depois, se houver tempo, eu vou ainda mostrar mais alguma coisa, ok? Para a gente continuar. Então, eu tenho aqui a pergunta, uma pessoa que pede para não ser identificada. Ela diz: é verdade que nas mesquitas muçulmanas nós encontramos referências à devoção à Nossa Senhora com o menino Jesus? Olha, eu não sei se nas mesquitas tem essas referências. Eu estive numa mesquita na Terra Santa, mas nas mesquitas a gente não dá tempo na visita, não dá tempo de você observar tudo. Estive já também lá na Santa Sofia, que hoje é uma mesquita muçulmana, né, lá em Constantinopla. Não sei se tem lá alguma referência a Nossa Senhora ao menino Jesus. Agora, o que eu sei é que no Alcorão, que é uma espécie da Bíblia dos muçulmanos, tem uma referência a Nossa Senhora. O Alcorão fala de Nossa Senhora como a única mulher que não foi tocada pelo demônio.
Então eles têm uma certa veneração a Nossa Senhora por isso, né? Por ser mãe de Jesus e eles terem Jesus como um grande profeta. Jesus não é para eles Deus nem Messias, mas é um grande profeta, né? Então há aí uma certa referência a Nossa Senhora. Porque, na verdade, Maomé, quando ele compôs o Alcorão, ele colocou coisas do cristianismo, do budismo, do hinduísmo. Ele fez assim, né, uma espécie de coletânea de várias crenças. Aguinaldo, se o sangue humano de Jesus era o mesmo de Maria, pela concepção nas espécies consagradas, também está Maria? Não. Maria não está no pão e no vinho consagrado. No pão e no vinho consagrado está Jesus. Mesmo que você receba o sangue de alguma pessoa por transfusão, você continua você. Cristo tem a pessoa dele, o Verbo, que é uma pessoa divina. Maria é uma pessoa humana. Então a Virgem Maria não está, né, na hóstia e no vinho. Claro, Maria está ali presente, né, diante do pão e do vinho, como toda a corte celeste está, né? Isso é verdade. José João, como devo entender as passagens do Antigo Testamento que relatam a ordem de Deus para, após vencida uma guerra, os derrotados deveriam ser eliminados, inclusive mulheres e crianças? Ô José João, essa pergunta é feita por muita gente. Por que lá no Antigo Testamento eles chamavam de Herém, né? Herém era o seguinte: se eliminava todo um povo que foi vencido. Bom, como é que a igreja explica essa questão do Antigo Testamento? Era uma questão da cultura da época, da cultura. Isso acontecia lá o quê? 1000 anos antes de Cristo, né? Mais ou menos, né? Então, os povos antigos tinham essa cultura. Um povo que vencia o outro devia eliminar o outro, porque havia uma mentalidade seguinte, que quando dois povos lutam, brigam, os deuses de cada povo, né, mais ou menos brigam também. Então aquele povo que venceu deve sacrificar todos os vencidos ao Deus vencedor. Isso acontecia muito aqui na América, veja, 1500 anos depois de Cristo. Os astecas, os maias, os próprios incas, aqui na América, sacrificavam milhares de prisioneiros que uma tribo que venceu a outra, né? Até que, graças a Deus, chegou a colonização espanhola aqui na América, os franciscanos vieram para cá, os dominicanos, né? E evangelizaram os astecas e acabou com essa loucura dessa carnificina. Quem quiser conhecer isso pode assistir aquele filme do Mel Gibson, né? Apocalipto, que ele mostra direitinho. Veja, isso 1500 anos depois de Cristo. Então, lá atrás, 1000 anos antes de Cristo, essa mentalidade era muito mais forte. E o povo judeu vivia nesse contexto. Então, é aquilo que o Papa Bento XVI chamava de os limites da cultura, né? Primeiro que nós não temos que interpretar ao pé da letra aquela mortandade toda. Muitas vezes o escritor sagrado, ele exagerou nas coisas para ele enfatizar a grandeza do povo de Deus, né? É o que se chamava o gênero literário do Midrash. O Midrash, ele contava uma história e para assim enfatizar a fé, a vitória de Deus, ele exagerava nas coisas. Entende? Então, primeiro, não se deve interpretar ao pé da letra. Segundo, não era Deus que queria e que mandava fazer aquilo. O povo de Deus, na cultura que ele vivia, ele achava que tinha que fazer aquilo. E que se ele não fizesse aquilo, ele achava que Deus ia ficar revoltado com o próprio povo judeu e ia castigar o povo de Deus. Por quê? Porque eles entendiam que o povo de Deus não podia se misturar com outro povo que era pagão. Então, assim como não podia tomar posse das coisas, né, dos despojos do povo vencido, também não podia, por exemplo, o judeu casar com uma mulher pagã e coisas desse tipo. O que acontece? Deus foi entrando na história da humanidade
E Deus foi purificando, aperfeiçoando a moral desse povo até chegar em Jesus Cristo. Quando chega em Jesus Cristo, então nós temos a perfeição moral. Aí Cristo vai dizer, vocês ouviram lá, olho por olho, dente por dente. Chega. Agora, amai até os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Mas isso, olha, levou pelo menos 1.800 anos. Entende? Para que esse costume mudasse e chegasse até nós. Então, hoje, como é que a gente deve interpretar essas coisas do Antigo Testamento? Quando o povo judeu vencia lá um povo e massacrava, eles devem entender no sentido espiritual, né? O combate contra as trevas, o combate contra os inimigos da nossa alma, entende? Não querer de forma alguma achar que Deus quisesse que aquilo acontecesse, né? Você vê os filmes históricos antigos, todos tinham essa cultura. Se você for estudar a história dos etruscos, a história dos romanos, a história dos gregos, a história dos babilônios, era assim. Um pouco vencia o outro, massacrava tudo, né? Muito bem. Pergunta de uma pessoa que pede para não ser identificada. Qual o entendimento da igreja quanto à união homoafetiva? Veja, o Papa Francisco acabou de dizer o seguinte: a igreja não pode abençoar a união homossexual. O Papa Francisco colocou, através da congregação da fé, a igreja não pode abençoar o pecado. Então, o catecismo da igreja, quando fala disso no parágrafo 2357, o catecismo ele coloca muito clara a questão. A igreja não tem que discriminar os homossexuais no sentido assim de não acolher. A igreja acolhe. Agora, a igreja diz o seguinte, que não é o pecado da pessoa ter a tendência homossexual. Inclusive, o catecismo fala, a igreja não sabe qual é a causa disso. A igreja não entra no mérito, qual é a gênese, a origem do problema. Não, a igreja fala, isso aí não é da área da igreja. O que o catecismo fala é o seguinte, que né, o que não pode haver é a prática homossexual, né? Que ela coloca nos pecados graves contra a castidade. Isso está escrito aqui no catecismo. Entende? E fala o seguinte, a pessoa que tem a tendência homossexual, ela pode chegar à santidade, se ela viver a castidade. Então, o que a igreja recomenda para o homossexual? Viver a castidade. Agora, a união homoafetiva, em termos de ter casamento, aí a igreja não concorda, né? O Papa deixou claro recentemente, a igreja não pode abençoar esse tipo de união. Pergunta do Heber Ribeiro. Na fila da comunhão, o ministro me deu 2 hóstias, que estavam como que grudadas. Eu as comunguei, fiz errado. Existe uma quantidade certa de partículas a receber e de vezes a comungar? Bom, Heber, não tem problema. Se você recebeu 2 hóstias, comungou as 2 hóstias, você comungou uma vez só. Não tem problema. Isso às vezes pode acontecer, né? Agora, quantas vezes a pessoa pode comungar? O Código de Direito Canônico diz que a pessoa pode comungar uma segunda vez se ela participar de uma missa. Então, se a pessoa participar de 2 missas no mesmo dia, ela pode comungar nas 2 missas. Ela não pode comungar numa missa e depois fora da missa, numa, não sei, liturgia da palavra ou numa distribuição que haja da Eucaristia. Se for 2 missas, a pessoa pode comungar 2 vezes. Dom Estevão Bittencourt fez uma análise, uma exegese todo desse, não pode ser mais de 2 vezes. É o que Dom Estevão garantia sobre esse assunto. E nem precisa, né? Se a pessoa comungar bem uma vez, já é suficiente. Se comungar 2, mais ainda. Mas eu acho que já 3 aí já não precisa, né? Ser tanto assim. Outra pessoa que pede para não ser identificada. A história da igreja é rica em exemplos de santos místicos, é verdade. Muitos com feitos extraordinários, é verdade. Porque nos dias atuais vemos uma realidade empobrecida nesse aspecto, como se a mística fosse tratada como misticismo. Olha, eu não sei dizer se diminuiu o número de místicos hoje. Eu penso que não.
Eu penso que hoje há muitas pessoas místicas, né? E que simplesmente não se divulga isso, né? Até por cautela mesmo, né? Mas eu penso que a teologia mística diz que sempre existiu na história da igreja e continua existindo, não tenha dúvida. Há pessoas que têm realmente uma relação com Deus muito íntima, né? E que muitas vezes até Deus conversa com essas pessoas, né? Então isso pode acontecer sim. Só que nós não temos isso aí divulgado, né? Aí eu penso que seja uma outra história. Mais uma pessoa que não quer ser identificada. Como a igreja vê a parapsicologia? É verdade que São João Paulo II era um grande adepto da parapsicologia? Não sei. Eu nunca li algum documento do Papa João Paulo II. Olha que eu já li bastante coisa do Papa João Paulo II. Inclusive, a nossa editora publicou um livro, né, que foi escrito pelo Dr. Paulo César. O Dr. Paulo César, que é um doutor em filosofia aqui da Faculdade da Canção Nova, ele publicou um volume de 600 páginas, onde ele resumiu todos os ensinamentos do Papa João Paulo II. Uma coisa maravilhosa, né? É uma antologia, né, do Papa João Paulo II. Um trabalho fantástico. Nós fomos até o Vaticano, inclusive, compramos direitos autorais, pagamos os direitos autorais para poder publicar esse livro. Quem quiser conhecer, quem quiser ter um resumo do ensinamento do Papa João Paulo II, esse livro do professor Paulo tem na nossa editora. Não é um livro caro, nós inclusive colocamos num preço razoável, em torno aí, não sei, de 50, 60 reais. Ali você... E outra coisa, ele tem no final dele um índice temático maravilhoso, por assunto em ordem alfabética. Você quer saber o que o Papa João Paulo II falou de parapsicologia? Vai lá na letra P, você vai encontrar. Eu vou até fazer isso depois, né? Mas eu não lembro do Papa ter falado alguma coisa sobre a parapsicologia. Agora, a igreja não despreza a parapsicologia, a igreja vê como uma ciência. Só que tem uma coisa, é uma ciência nova. Não existe ainda vamos dizer assim, uma habilitação profissional do parapsicólogo, como existe, por exemplo, do engenheiro, do médico. Você pega o engenheiro, o médico, você tem aí um Conselho Regional de Medicina, você tem o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Não existe ainda um Conselho Regional ou um Conselho Federal de Parapsicologia. Por quê? Porque é uma ciência que não está ainda assim dominada. Agora, a igreja valoriza as coisas da parapsicologia. Tem muitos padres parapsicólogos, né? Eu me lembro do padre Albino Aresi, eu gostava muito de ler os livros dele. Agora, o que não pode? É a parapsicologia entrar na teologia. Então, por exemplo, o padre Quevedo, que era parapsicólogo, já falecido, ele, em nome da parapsicologia, ele dizia que o demônio não existe, o demônio não age, o demônio não atua. Aí, peraí, aí está havendo uma ingerência da parapsicologia sobre a teologia. Ora, a existência do demônio é revelação de Deus. Para dizer que o demônio não existe, eu teria que jogar a Bíblia fora. Teria que jogar fora todos os documentos da igreja. Teria que jogar fora todos os escritos dos santos. É um absurdo, não é? Negar a existência ou querer negar a ação do demônio. Então, a parapsicologia tem que ficar no campo dela, daquilo que é paranormal, mas não aquilo que é sobrenatural. O sobrenatural é esfera da fé, não é da ciência. A ciência vem até aqui, daqui para cima é a fé, né? Então, em princípio, é isso. Igor Cabral, minha mãe professa outra fé. Como ela não tem acesso ao sacramento da confissão, qual a situação dela diante dos pecados que comete? Serão sanados apenas no julgamento final? Ô Igor, essa é uma situação muito difícil para dizer. Eu vou dar uma colocação geral que fala o Catecismo da Igreja, aqui no parágrafo 846. O Catecismo diz assim: a Igreja Católica é necessária para a salvação. A pessoa que sabe disso, recebeu uma formação, sabe que a Igreja que Cristo fundou, a Igreja Católica, é necessária para a salvação.
e ela rejeita essa igreja, ou não quer entrar nessa igreja, ou não quer permanecer nessa igreja. Está escrito aqui no parágrafo 846. Pode conferir. Essa pessoa pode estar perdendo a sua salvação. Agora, o catecismo fala, a pessoa que sem culpa, não recebeu uma formação adequada, não recebeu uma catequese adequada, sem culpa, ela não conhece a fé católica com profundidade, ela pode se salvar? Pode. E só Deus pode fazer esse julgamento. Até que ponto a pessoa tem culpa, a pessoa não tem culpa. Isso é um campo que eu jamais vou opinar aqui, se uma pessoa assim vai ser condenada ou não vai ser condenada ou não. Só Deus pode dizer isso. Qualquer pessoa, o juízo sobre qualquer pessoa. Agora, o importante é a gente conhecer o que a igreja nos ensina, porque o caminho da salvação que Cristo deixou é a igreja. Colocou para os apóstolos, ide pelo mundo inteiro, prega o evangelho para todo mundo, batiza todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas aí é quem recebeu a formação. Infelizmente, muita gente hoje nasce numa família sem religião, sem formação. Que culpa a pessoa pode ter dela não ter recebido a formação que eu, por exemplo, recebi numa família católica, em colégio católico? Entende? Então, só Deus realmente pode fazer um julgamento desse tipo. Não identificar. Apesar da igreja ter instituído os mistérios luminosos na oração do Santo Terço, porque temos tão pouco, quase nenhuma informação sobre o período que antecede a vida pública de Jesus. Bom, os mistérios luminosos, eles são sobre a vida pública. Sobre a vida pública a gente sabe muito bem, a questão do batismo, a questão da transfiguração, né? Enfim, os milagres de Jesus, a inauguração do reino de Deus, a inauguração da Eucaristia, a vida. Agora, a infância são os mistérios gozosos. Então, o que a igreja sabe da infância de Jesus, colocou nos mistérios gozosos. O que a gente não sabe da vida de Jesus de 12 anos até 30, a igreja ensina que é porque isso não era importante para nós sabermos. Não é importante para a nossa salvação. O que o Cristo fez dos 12 aos 30 anos? Trabalhou com seu pai José na carpintaria de São José. O povo dizia, ele não é o carpinteiro? Ele não é o filho do carpinteiro? Essas duas expressões aparecem, uma em São Marcos, outra em São Mateus. Em São Marcos, ele não era o carpinteiro. Então, o povo conhecia Jesus como um carpinteiro. E José, ele não é o filho do carpinteiro? Então, de 12 aos 30 anos, Jesus passou a sua vida trabalhando. Para quê? Para mostrar para nós, olha que beleza, a importância do trabalho. A importância do trabalho. E o trabalho simples, o trabalho de um carpinteiro. Não é de um médico, de um intelectual, de um filósofo, que no tempo dele já existia. E Jesus quis mostrar ali que o trabalho é relevante. Muito bem, eu quero só terminar mostrando a vocês um livro que também nós lançamos aí, nesse tempo de pandemia, Humildade, a raiz da santidade. Sem humildade, ninguém chega à santidade. Está aí, meus amigos, meus irmãos, mais um programa. Perguntas responderemos para vocês. Fiquem com Deus. Até um outro nosso encontro, se Deus quiser.